Bom dia! Fala, líderes! Espero que todos estejam bem. E eu tô aqui na terra dos 60 dias apaixonados, aqui em Aparecida Boado. Parei o carro aqui porque quando o Espírito Santo fala, eu fico agoniado para falar. Então eu queria fazer uma reflexão aqui rápida, porque eu tô dentro da cidade, tô retornando para minha casa, sobre algumas coisas que a gente vive na vida. A primeira delas é para as pessoas que conquistaram o seu êxito, conquistaram o sucesso, conquistaram a prosperidade, conseguiram passar no seu concurso, conseguiram montar a sua empresa, conseguiram dar um passo a mais na sua vida. Ou seja, aquela dificuldade que você tem, que você deu um passo a mais, que você avançou. Por exemplo, eu tenho alunos que às vezes no primeiro ano de faculdade, de universidade, tem dificuldade em falar em público. Aí quando chega no quarto ano, você vê a evolução do aluno. Então são pessoas que passaram pelo processo e conquistaram seus objetivos, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área espiritual. O que nós precisamos aprender é a lidar com as críticas, lidar com a rejeição, lidar com um olhar diferente do outro. Por quê? Quando nós passamos pelo processo e nós conquistamos algo, seja dinheiro, sucesso na empresa, no relacionamento, no trabalho, muita gente que às vezes ainda não passou pelo processo e não conquistou, é essa pessoa que vai te apontar o dedo e vai te criticar. É essa pessoa que vai te julgar. Ah, o cara... Vou dar um exemplo. Quando eu comprei meu primeiro carro, um Verona, eu tinha 19 anos. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu tinha 14 anos. E aos 19 eu comprei um Verona. Eu vi boato, gente falava assim: ah, o Ricardo tá vendendo droga. Então isso é muito comum. Por que isso acontece? Pessoas bem-sucedidas em todos os sentidos na vida, não estou falando financeiramente não, estou falando em termos de maturidade emocional, em termos de maturidade espiritual, em termos de maturidade social, de entender que as pessoas são diferentes, cada um tem uma forma de pensar, mas pessoas que conseguiram entender de fato o que é a vida, que a vida é um bem que Deus nos deu, mas que tem problemas, tem dificuldades, essas pessoas conseguem olhar para outra pessoa e entender que ninguém é perfeito, entender que ninguém é, vamos dizer assim, a plenitude, isso é só Deus. Mas o que acontece? Por exemplo, eu passei pelo processo, graças a Deus eu conquistei meus objetivos profissionais, meus objetivos pessoais junto à família, mas ainda tem que conquistar muita coisa, porque a vida é essa construção. Então eu consigo olhar para uma pessoa acima de mim, vamos dizer assim, vamos pegar assim, o Wendel Carvalho é um cara de sucesso financeiramente, naquilo que ele fala, tem propriedade. Eu vou pensar assim, pô, esse cara vamos dizer assim, foi desonesto com os outros, esse cara usou a lábia para ganhar os outros. Não, eu tenho que olhar que esse cara, ele tem conquistas, ele tem méritos. Então assim, eu tenho que olhar com admiração, o que ele fez para chegar lá. Então eu vou tentar de alguma forma, por exemplo, modelar o profissional. Agora, o outro lado também, tem pessoas que não chegaram nesse processo. Essas pessoas que não têm maturidade emocional, vão te criticar, vão te apontar o dedo, vão te julgar. Por exemplo, eu sou professor, eu sou palestrante, sou consultor, dou treinamento, dou consultoria. Muita gente vai falar assim: ah, Wesley não é o excelente que fala em público. Ah, Wesley não é o excelente, tem gente que faz melhor. Ok, realmente tem gente que faz muito melhor que eu.
Isso é natural. E tem gente que faz muito melhor que o Wendel Carvalho. Isso é natural. Agora, se eu olhar para ele começar a me comparar, pô, peraí, o que eu vou ganhar em termos de comparação? Mas o que eu queria falar, o detalhe é o seguinte: pessoas que estão bem-sucedidas, elas puxam para cima. Se eu estou numa empresa e eu tenho um empresário que tem uma mentalidade empreendedora, aliás, uma mentalidade de empresário, não de empreendedor, o empresário que tem visão de negócio, ele valoriza a sua equipe, ele reconhece o trabalho da sua equipe e ele puxa essas pessoas para cima. Ele dá treinamento para os funcionários, sabe? Agora, tem empresas que fazem o contrário. Então tem funcionário, tem empresário que às vezes vê o outro bem, vai falar assim: ah, esse cara tá sonegando, esse cara tá isso, esse cara tá aquilo. Não, por que a gente fala que águia anda com águia? Cara do bem anda com cara do bem. Porque um ajuda o outro, um contribui para o crescimento do outro. Agora, quando eu não consigo resolver os meus problemas, a minha história pessoal, muitas vezes eu vou olhar o outro às vezes com inveja, às vezes com olhar de julgamento, às vezes com a crítica, às vezes apontando o dedo que o cara não faz bem. Então, assim, para você de fato falar que o cara não é bom, vista o calçado dele, entenda a vida dele, para que você tenha propriedade, para que você possa falar. Agora, você julgar, criticar, apontar o dedo e não ter construído nada na sua vida, não ter gerado nada de resultado, chega a ser ridículo, chega a ser uma coisa até lúdica, né? Mas o recado é esse: nós precisamos puxar as pessoas para cima. Nós precisamos trabalhar no sentido, aí é o recado meu para os empresários, nós precisamos desenvolver pessoas, desde que essas pessoas queiram ser desenvolvidas, desde que essas pessoas estejam alinhadas àquilo que a empresa quer. Esse é o meu recado. Tenha um bom dia.